Olá a todos, muito bem-vindos. Estamos agora no segundo episódio do Conexão Hemosaúde, promovido aqui pelo Instituto Proemo Saúde. Estamos aqui com duas convidadas importantíssimas no cenário da hemorragia nacional. Vamos tratar de um tema muito importante, que é a captação de doadores. E gostaria de primeiro pedir aqui que a Nájila Lima pudesse se apresentar. Nájila faz parte da coordenação da captação de doadores do Hemos. Você poderia falar um pouquinho sobre vocês, sua profissão, sua formação? Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer estar presente nessa segunda conexão. Para mim é uma alegria falar de um assunto tão bacana, que eu costumo dizer que quem recebe essa transfusão de sangue, não aquela que a gente recebe no hospital, mas aquela transfusão de amor, de determinação por essa causa tão nobre que é a doação de sangue. Então, eu estou no Hemócio há 25 anos, praticamente, esse ano, no finalzinho do ano. E eu entrei no Hemócio ainda como estagiária, Minha formação é assistente social pela Universidade Estadual do Ceará. E aí, na ocasião, me surgiu a oportunidade de estar estagiando. Fiquei 1 ano. E aí, eu me formei. Na ocasião, não foi possível a contratação. E aí, eu retorno 1 ano e mais ou menos 1 ano e meio depois, já assumindo já o cargo de assistente social. E 4 anos depois, eu assumo a captação de doadores, no qual eu estou até hoje. Para mim é uma alegria muito grande falar sobre esse assunto. Eu gosto muito, como eu disse, receber essa transfusão de amor, de dedicação. E a cada dia a gente se apaixona mais. Desafios existem, todos os dias. É muito desafiador. Acho que a Kelly ela compartilha comigo. São desafios diários que a gente vive, para manutenção de estoque, para fidelização. É um trabalho muito educativo, muito bacana. Isso é muito tempo, de história, então, dentro do Hemócio, desde de estagiária agora até a coordenação, Importantíssimo, então, um setor que é importante dentro de um hemocentro. Agora, passar a palavra para Kelly Barbie, correto? Sobrenome? Correto, isso mesmo. Pode contar um pouquinho da sua história dentro do Hemocentro? Claro, assim como a Nájila, eu também sou assistente social por formação. Me formei na UNB em serviço social. Pouco tempo depois, eu já fiz a minha especialização em bioética na UNB também. E eu tive a grande sorte de passar no concurso do Hemocentro, da Fundação Hemocentro de Brasília. Eu agora, em maio de 2024, vou completar 14 anos na captação de doadores. Fiquei um tempo na chefia da captação, saí, voltei agora recentemente, me chamaram novamente para assumir a chefia da captação, e é com grande honra que eu estou aqui hoje, e com grande honra também exerço essa atividade que, assim como a Nájila colocou, é tão importante dentro da saúde pública do nosso país, dentro da saúde de uma forma geral, mas nós duas especificamente trabalhando aí na frente da saúde do SUS, da saúde pública do nosso país. Excelente. Então, duas pessoas que conhecem o assunto, que estão aí há muitos anos vivenciando esse segmento, E eu, obviamente, eu não sou especialista na área de vocês, mas tenho um pouco de conhecimento, eu fui pesquisar um pouquinho, Começando com a história da hemoterapia, porque é muito diferente. Hoje estamos num cenário diferente de 30, 40 anos atrás, Então fui ler um pouquinho sobre a história da doação de sangue, Porque para a gente falar de captação de doador, a gente tem que falar um pouquinho do ciclo do sangue como um todo, E fui ver que é uma história recente, Não é uma história... Tem alguma história secular, mas efetivamente regulamentado, principalmente aqui no Brasil, é uma história muito recente, Então, eu fui ver que o primeiro banco de sangue no mundo, na verdade era um serviço de doadores de sangue, SDS, foi criado em Londres através da Cruz Vermelha, lá nos anos 20, no início do século 20. E aí a coisa foi progredindo, depois a gente tem ali o Hospital de Chicago implementando algo semelhante nos anos 30, e aí vem a Segunda Guerra Mundial
para chamar a atenção dessa importância, porque trouxe para os países que estavam em guerra aquele sentimento de preciso ajudar, né? Principalmente no sangue, que era muito requisitado nos campos de batalha, então preciso ajudar de alguma forma. E a população, de forma voluntária, ia até os centros de doação e doavam sangue, né? Eu queria começar com esse assunto aqui no Brasil. Acho que a gente pode começar com a Nájila. Como você enxerga esse desenvolvimento aqui da doação de sangue, né? Desde do início, assim, a gente estava até conversando, né, um pouco antes. Como você enxerga? Como foi esse desenvolvimento? A gente precisa fazer aqui um breve resgate, né? Voltar um pouquinho aqui no túnel do tempo, né? E até a década de 70, né? Onde a gente realmente percebe uma maior preocupação, né, das autoridades sanitárias no que diz respeito, né, até a comercialização do sangue, né? Que ela se intensificou muito nessa época. E na década de 80, com o surgimento da hemorragia mesmo no país, né? E também o aparecimento do vírus, do HIV, né? A política também, o surgimento da Política Nacional do Sangue, foi que começou-se a se preocupar em pensar como o Brasil, mais especificamente, ele iria sair, né, de uma doação totalmente remunerada, onde existia uma comercialização, para uma doação voluntária e altruísta, né? E na época, na década de 80, a Kelly deve lembrar, a captação de doadores era muito voltada, ela não tinha um trabalho educativo. O nosso trabalho ele era unicamente voltado para recrutar doadores para a reposição, que também, além da remuneração, a doação de reposição ela era muito forte. Porque o único trabalho nosso era estar lá no hospital, entregando aquele papelzinho para os familiares, pedindo que houvesse a reposição. Tanto que o nome, na ocasião, era conhecido não como captadores, né, como captação de doadores. A gente era conhecido como recrutamento. Veja só, recrutamento de doadores. E quando a gente pensa nessa palavra, eu lembro muito da questão do militarismo. Do Parece militarismo. Essa herança um pouco, né, Mas, que vinha da Segunda porque Guerra. também tem a Segunda Guerra, né, de recrutar pessoas para doar sangue. E a partir da década de 90, essa realidade ela realmente começou a mudar. Porque quando eu falo de captação, foi quando a gente começou a se estruturar, né, a realmente ter um olhar, essa visão de mundo. E ainda na década de 80, começaram a se ter mitos, valores, ideias sobre a doação de sangue. Eu acredito até que foi nessa época que as pessoas começaram a criar alguns mitos que ainda hoje nós encontramos, né? Bem menor aqui no estado do Ceará, mas ainda a gente encontra aquelas pessoas que falam assim, ai, se eu doar sangue vou ficar viciado, ou se eu doar sangue, meu sangue vai afinar, vai engrossar. Mas eu acho que essa coisa foi melhorando, né? Não foi da noite para o dia, Felipe. Eu acho que apesar de ser recente no país, como você bem colocou no início da nossa conversa, mas eu acho que a gente conseguiu aqui no estado do Ceará, depois a gente vai ouvir um pouquinho a Kelly, a gente avançou muito, né? Eu acho que em 40 anos de Hemoce, né? Que o Hemoce, na verdade, a lei de criação do Hemoce foi em 71, ainda em 70, na década de 70, mas ele realmente começou a funcionar em 83, agora em 2023 ele completou 40 anos de serviço, mas a gente conseguiu, ao longo desses 40 anos, mudar, né? O Hemoce, no início, muitos ficavam na porta ali do Hemoce pedindo dinheiro, trocando seu sangue por qualquer tipo de alimento ou dinheiro. Sim. Kelly, conta um pouquinho. Eu acho importante, fazendo um adendo à boa explicação, ao resgate histórico que a Nájila fez, é importante colocar que, claro, corroborando essa questão da hemoterapia ser muito recente, perto de outras áreas da medicina, o desenvolvimento da hemoterapia, principalmente aqui no nosso país, mas a partir de 1950, a gente já teve uma legislação que era justamente para tentar migrar um pouco essa questão da doação remunerada, dessa contrapartida, desse pagamento aos doadores de sangue, uma tentativa de incentivar a doação voluntária aqui no país. Quer dizer, já no início dos bancos de sangue,
apesar de haver esse pagamento ou essas contrapartidas vinculadas à doação, já existia o entendimento de que era importante trabalhar com a doação voluntária, com a doação com essa que você trouxe do cenário pós-guerra. E aí é importante fazer um contraponto com o cenário brasileiro. A gente não viveu nenhuma grande guerra, assim como Inglaterra, Estados Unidos, a ponto de ensejar essa vontade, esse interesse na população pela doação voluntária de sangue, porque eles vivenciaram esse cenário, então eles tiveram ali na prática, viram a necessidade das transfusões de sangue, e principalmente das transfusões de um sangue que fosse um sangue seguro, acima de tudo. E quando a gente fala em doação voluntária de sangue, a gente atrela totalmente a questão da segurança transfusional também. Apesar de que os exames estão hoje já muito avançados, mas imagina, naquela época, para ter uma garantia do sangue era muito difícil. E aí é importante a gente trazer bem esse cenário da década de 80 aqui no Brasil, porque foi um marco muito importante. Já em São Paulo, ali entre maio e junho de 1980, eles sepultaram a questão da doação remunerada no Estado. E foi um marco para o cenário nacional, porque aí outros estados começaram a trabalhar em cima dessa extinção da doação remunerada, e aí veio a coroação com a nossa Constituição Federal de 88, que aí encerrou por vez qualquer remuneração, pagamento vinculado ao sangue, como não só o sangue, os componentes e seus derivados também. Então, a década de 80 no cenário hemoterápico brasileiro é muito importante. Claro, veio a AIDS, houve casos de transfusão de AIDS, poucos, o que a literatura aponta é em torno de 2% a 3%. Os hemofílicos, os pacientes hemofílicos, eles tiveram maior percentual de HIV pelos hemoderivados também, né? E aí o HIV no cenário hemoterápico, ele contribuiu para aperfeiçoar as práticas da medicina, como a questão da autotransfusão e também de começar a pensar numa transfusão na questão do uso racional do sangue. Hoje a gente trabalha muito isso ainda, e isso é um grande desafio para nós, o uso racional do sangue, porque na formação da medicina pouco se vê ainda sobre hemoterapia. Então, mas a década de 80, com HIV, os médicos começaram a colocar na balança muito essa questão da necessidade e do uso racional, até que ponto vale a pena a transfusão ou não. Então, a década de 80 ela foi muito importante para nós no cenário hemoterápico aí brasileiro. Sim, o famoso Patient Blood Management, certo? Que atualmente tem se espalhado aí, Brasil afora. Conceito muito interessante. Bem, vamos falar um pouquinho das estratégias que vocês adotam, cada uma, né, nos seus hemocentros. Mas antes eu queria dar alguns números aqui para o público, né? Falar um pouquinho, começando com o Hemoce, né, o Hemocentro do Ceará. 2023 foram mais de 100 mil doações de sangue voluntárias, né? Destes, 50% foram de forma regular, aquele doador que sempre volta no hemocentro, né, para fazer aquela doação. Então, Nájila, começando com você, conta um pouquinho das estratégias, que estratégias vocês utilizam. Pode também pedir a vocês que façam aquela análise de como era feito antes do advento das redes sociais e hoje, como é que a gente pode utilizar essas ferramentas. Por sinal, esse resultado de 2023, né, ele foi o maior dos últimos 7 anos. E ainda coisa boa, né? Pegando aí a pandemia, né, que começou em 2020, mais de 106 mil, só 54 mil foram aqui em Fortaleza, né? E aí, assim, esse é fruto de um resultado, né? É um resultado a médio e longo prazo. Muito planejamento, gerenciamento, projetos, programas, todos voltados para a educação. Eu acho que, acima de tudo, a educação está à frente de tudo, né? Onde a gente consegue realmente conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária e altruísta.
Então, como você falou, hoje a gente tem no estado do Ceará mais de 50% de doadores de repetição, que é aquele doador que doa no mínimo 2 vezes ao ano. No Cariri é um número bem mais expressivo do que em Fortaleza, né? Lá no Cariri, só para quem não sabe onde é o Cariri. Cariri, gente, é lá em Juazeiro, que tem Juazeiro o Padre do Norte, Cícero, né? Muito conhecido como Padre Cícero. E tem o Crato, que a gente chama até aqui no estado, Cratinho de Açúcar, né? Para quem é da região. E lá a gente tem uma média de 60% de doadores de repetição. E aqui também tem um número muito expressivo. A gente tem praticamente 100% de doações espontâneas. O que é essas doações espontâneas? São pessoas que saem de casa com um único objetivo, que é salvar vidas, independente dele conhecer quem vai receber aquele sangue. E um marco muito importante aqui para o Hemos, que em 2020 a gente criou a nossa política de captação de doadores. Através dessa política, o Hemos, ele hoje, né, não somente a partir de 2020, mas ele começou a trabalhar antes, mas em 2020, com a criação da política, a gente hoje não contribui, não incentiva a doação de reposição. Um dos planejamentos que a gente faz é toda pessoa que chega ao Hemos, doador de primeira vez, o doador jovem, né, aquele doador de 16, 17 anos, ele é convidado a passar pelo serviço social e lá a gente faz um acolhimento, mas a gente fala também sobre a importância da doação de sangue, justamente para que ele tenha uma noção, aquele doador que está vindo de primeira vez, para que ele se transforme nesse doador de repetição, para que a gente possa aumentar esse número. Então, a gente tem esse acolhimento ao doador de primeira vez, ao doador jovem, ao doador de reposição, aos doadores de plaquetas, né, que é uma luta diária da captação, acho que a Kelly também deve conviver com isso. Também com os doadores raros e os doadores com fenótipos múltiplos e específicos. Então, a gente tem um projeto chamado Hemos Perto de Você, onde a gente leva o nosso serviço para a população, né? Visita bairros diferentes. Então, hoje o Hemos ele está presente nos 184 municípios do estado do Ceará, através também dos hemocentros regionais, né? Além do nosso hemocentro coordenador, nós temos um posto fixo, que é o posto que fica localizado numa praça chamada Praça das Flores, aqui no estado do Ceará, uma praça muito bonita, que a gente tem um posto. A gente tem também uma parceria muito bacana com os shoppings de Fortaleza e do interior, né? O shopping, hoje, ele tem um apoio, né? Tem como um padrinho, digamos assim, que é o Instituto Pro-Hemos, né? Que a gente está aqui hoje, né? Em parceria com o Instituto, onde ele também ajuda a promover a doação de sangue voluntária e altruísta no nosso estado. E aí o shopping também, além de ser solidariedade, além de ser entretenimento, lazer, ele também hoje é um espaço onde vocês podem promover a solidariedade. A gente tem as caravanas, que o Hemos disponibiliza as vans a partir de 10 pessoas, vai buscar esses doadores, leva para a sede, deixa no local de origem. A gente tem o Hemotour, que eu acho que em Brasília deve ter também, que é um processo super educativo, onde a gente traz as crianças, os jovens, né, as empresas, a comunidade civil como um todo, onde ela vai conhecer o Hemos por dentro. Sim, né? sim. Nos bastidores, né, digamos assim. Da forma, né, como você fala, a educação junto à população é importantíssimo nesse processo. Muito importante. E aí essa educação, ela, como eu falei, na década de 90, a gente começou a trabalhar muito forte a educação, né? Onde a gente começou a olhar a captação de uma forma mais ampla, onde a gente passou a olhar a captação conhecendo todo o seu processo, desde a recepção, a triagem, a coleta e todo o ciclo do sangue, né? A sorologia, a distribuição, processamento, onde a gente começou realmente a ter uma visão do todo e não só aquela coisa voltada mais para a captação hospitalar. Então, isso foi a nossa primeira grande mudança, foi começar a trabalhar mesmo a educação. E hoje a gente tem também um trabalho muito forte, que eu até trouxe aqui para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver, o nosso calendário. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. A gente tem um trabalho aqui no estado do Ceará voltado para as crianças e adolescentes, né? Então, a gente trabalha em parceria com as escolas públicas e privadas, onde eles desenvolvem sala de aula,
frases, desenhos e vídeos que remetem à doação de sangue. Então, ele começa ainda pequenininho a pensar sobre a doação de sangue. E aí, essa criança, ela chega em casa e começa a falar para o papai e para a mamãe que doar sangue é algo legal, que é algo que salva vidas, né? Então, a gente começa a plantar uma semente e trabalhar esse doador do futuro, olhando para a doação de sangue como algo que tem responsabilidade social, que tem cidadania, que tem amor ao próximo, que tem a ver com os parâmetros do SUS, que a gente tem que trabalhar isso muito nas escolas para levantar essa bandeira, né? Que é o maior sistema único do mundo que funciona realmente, né? E que a gente viu aí na pandemia. Então, só mostrar aqui para vocês, né, o nosso calendário. Esse aqui é o do ano passado. Eu vou abrir aqui para vocês, para pegar bem aqui a imagem, tá? Vou mostrar aqui esse mês aqui, olha, o mês de março de 2023. Vou pegar bem aqui, tá? Onde aqui vocês podem perceber, a gente tem um desenho, que tem o nome do aluno, o nome da escola, tem uma frase também. E aí é uma forma da gente começar. Esse programa, ele fez 15 anos no ano 15 passado. anos? Ele é bem novinho, ficou debutante ano passado, né? E aí ele tem essa forma da gente começar a trabalhar em sala de aula, a levar a hemoterapia para dentro das escolas, onde a gente tem o apoio dos educadores e que eles compraram essa ideia, né? Sim. Além disso, a gente tem alguns programas, deixa eu apresentar, aproveitar que a câmera está aqui bem pertinho de mim, vou apresentar aqui. A gente tem, Felipe, a gente tem um programa de relacionamento com os nossos doadores, né? A partir do momento que ele faz 5 doações, aí ele recebe essa carteirinha aqui, ó, gente, ó, que vocês podem ver, tá? Ela tem 1 estrela. À medida que ele faz 10, aí ele ganha a carteirinha com 2 estrelas. Aí ele faz 2 estrelas, ele já fica um doador 2 estrelas. E aí, quando ele faz 20, ó, doador 5 estrelas. 5 estrelas. Bom, gente, e além disso, a gente tem também, né, esse cartão. Lembra aquele cartão que a gente usava, né, antes da tecnologia chegar, que hoje a gente não fala mais com as pessoas pelo telefone, a gente manda mensagem, né? Sim. Pelo Instagram ou pelo WhatsApp, mas a gente, ó, resgatou isso aqui, que foi um sucesso, né? Então, o doador recebe pelo correio, mas ele recebe também quando ele vai ao Hemos. Então, quando ele chega na recepção, que ele é atendido, automaticamente o nosso sistema, se ele já for um doador de repetição, o sistema avisa, né, que ele está ali aniversariando, e aí a pessoa que atende na recepção já assina, quando ele chega na pré-triagem a pessoa assina, na coleta, então ele sai com esse cartãozinho, ó, todo assinado para aquelas pessoas que fizeram atendimento naquele dia. E só para contar uma historinha rapidinho, uma vez chegou uma doadora, gente, e a recepcionista falou para ela, olha, hoje é o seu aniversário, feliz aniversário, Hemos deseja saúde, paz. Ela começou a chorar. E aí ficou todo mundo aperreado, né, na hora. Meu Deus, o que está acontecendo? Falei alguma coisa errada. E aí ela falou assim, aconteceu alguma coisa? Você não gosta de ser lembrada? E ela falou assim, é porque hoje, era 2 horas da tarde, gente. Ela falou assim, é porque hoje, até o momento, ninguém lembrou do meu aniversário. E hoje eu vim doar. E aonde eu vim doar a vida, lembraram da minha vida. Então, assim, são programas de relacionamento que a gente adota aqui em Fortaleza, e que são simples gestos, são coisas pequenas, mas que se transformam em grandes ações, que é fidelizar esse doador. O doador se sente em casa, se sente acolhido. Sim, né? Se sente em casa. Reconhecido, valorizado. Isso. É sobre isso, é sobre isso. Bem, muito interessante. Eu vou trazer agora alguns números do Hemocentro de Brasília. Brasília aumentou em quase 12% os candidatos de doação de sangue de 2023 em relação a 2022. Foi um número expressivo, né? São mais de 70 mil doadores voluntários, né? Bem, isso, obviamente, eu peguei os dados aqui, Kelly, e acompanhou o aumento das transfusões, correto? Em 9%, um pouco mais de 9%. E esses voluntários, obviamente, foram muito importantes em relação a esse crescimento, né? Conta um pouquinho para a gente das estratégias que são realizadas aí no Hemocentro de Brasília, como ocorre esse relacionamento. Conta um pouquinho para a gente. Eu queria só, antes de falar especificamente de qual é o nosso panorama hoje,
Olha que interessante, né? Antes da década de 80, existia a doação remunerada. Então, presidiários, os militares iam de forma compulsória, pessoas em situação de rua, de risco também. Já na virada de 80 para 90, que a gente conseguiu extinguir a doação remunerada, e aí a gente logo em seguida caiu na doação de reposição, que é justamente esse cenário que a Nájila trouxe um pouquinho, mas aí tinha aquela contrapartida de verdade. O paciente ia fazer uma cirurgia, algum procedimento que ensejasse uma transfusão, então parentes, amigos eram mobilizados para a doação de sangue, mas um caráter muito compulsório ainda, sabe? Não era tão assim no esquema do voluntariado, do espontâneo. E aí a gente tem o serviço social muito presente na década de 90, nos hemocentros, e aí puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né, Nájila? Claro, tem que Década de puxar 90, mesmo. o corporativismo, existe um corporativismo forte nas captações, nos setores de captação que foram criados na década de 90, com o profissional de serviço social, principalmente por conta desse foco que a Nájila bem colocou, a questão da educação, essa ponte entre a sociedade e o hemocentro, quer dizer, trabalhar para desmistificar, para de fato educar a população em relação à importância da doação voluntária regular e do porquê do sangue, porque o sangue é insubstituível, porque a gente não consegue ainda fabricá-lo, em larga escala, principalmente, já houve algumas iniciativas mundo afora, mas nada muito específico e definitivo a ponto dele ser fabricado. Então, é um insumo essencialmente humano, e aí a gente, como assistentes sociais, eu acho que é a profissão, claro que é um campo multiprofissional, caberia bem pedagogia, caberia bem enfermagem, mas eu acho que o serviço social ele tem um papel muito especial nisso, justamente por essa ponte que ele consegue fazer, por uma escuta especializada também, essa ponte que consegue fazer muito bem entre a sociedade e o serviço de saúde. E aí, de 90 para cá, então, começaram essas atividades para trazer a população, para tentar, porque no primeiro momento não se esperava que poderia haver essa migração tão forte, tão bem sucedida, a gente pode colocar assim, da doação de reposição em relação à doação remunerada. Primeiro, o que entenderam é que haveria um desabastecimento de imediato, porque você sair de um modelo remunerado para um modelo essencialmente não remunerado, e ainda que tivesse essa contrapartida da cirurgia, do procedimento, mas não houve desabastecimento nos bancos de sangue. Então, isso foi muito importante, inclusive para abrir o caminho, abrir o espaço para que as atividades cada vez mais vinculadas à doação espontânea, também para a gente começar a afastar desse modelo da doação de reposição, fosse ganhando cada vez mais força no cenário. E aí, com esses profissionais aí bem incluídos nos bancos de sangue, então começaram as estratégias. E hoje, claro, o grosso, eu diria, é o trabalho do voluntariado. Sem o voluntariado, eu não sei quantos profissionais hoje estão sob a coordenação da Nájila. Aqui em Brasília somos 5, contando comigo. Então, vejam, somos formiguinhas, a gente para uma população de 4 milhões de habitantes. É bom lembrar que nós aqui no Distrito Federal, nós atendemos hospitais públicos de saúde, mas também os hospitais que estão na rede, nessa região aqui mais próxima. E aí envolve principalmente Goiás, alguns municípios de Minas, mas mais firmemente, eu diria, Goiás, que são abastecidos por nós. Por quê? Na verdade, porque os pacientes de Goiás procuram as unidades de saúde do Distrito Federal, então acabam também sendo beneficiados com o sangue do Hemocentro de Brasília. E aí eu fico muito contente em dizer que hoje nós estamos agindo de forma muito semelhante ao Hemocentro do Ceará. Estamos hoje focando no público de 16 e 17 anos, porque é o público que a legislação hoje permite já que seja doadora, porque nós conseguimos ter um retorno mais imediato. Claro que trabalhar a educação ela é sempre importante com o público mais jovem, com os menores, mas aí talvez seja uma diferença já de realidade. A gente
começou a focar mais nesse público de 16 e 17, já por ter um retorno mais imediato mesmo, das escolas se mobilizarem, o terceirão, já é ali pré-vestibular, e tem muito da biologia que já é trabalhado também, a questão de genética, da tipagem ABO, que a gente consegue inserir esse tema legal, de uma forma bom. já mais clara também para esse público estudantil. E os nossos voluntários, que são, a gente aqui, administração pública forte, então temos muitos voluntários da administração pública federal, do distrital, temos ONGs, grupos de amigos, todo tipo de voluntário que vocês possam imaginar, para trabalhar as campanhas internas, que são os grupos que vêm doar nas nossas dependências, e aí disponibilizamos transporte para o traslado deles. Trabalhamos também com coletas externas, uma grande alegria, foi uma grande alegria nossa, a gente reinaugurou essa atividade em fevereiro do ano passado, então agora exatamente no dia 9 de fevereiro vamos completar um ano de coleta externa, que é essencial para todos os hemocentros, porque representa a democratização do acesso à doação de sangue. Então, vejam, hoje o doador voluntário não remunerado, ele gasta com o deslocamento dele até o hemocentro. Então, se nós conseguimos levar a chance desse cidadão poder doar sangue nos locais mais distantes, e aí eu acho que o Distrito Federal aqui ele é muito específico nesse tema, porque o Hemocentro de Brasília é uma unidade centralizada. Nós temos apenas uma unidade, o nosso Hemocentro coordenador que está aqui no plano piloto, Asa Norte, coração de Brasília. Mas não temos hemonúcleos ou postos de coleta como qualquer outro estado. Nós não somos um estado oficialmente, mas como qualquer outro estado brasileiro. Eu imagino, o Hemocentro tem um Hemocentro coordenador, tem outros postos de coleta ou hemonúcleos. Mais 4 hemocentros regionais, né, que a gente chama aqui, e um posto fixo. E a descentralização do serviço, né, que a gente está falando agora. Não, é uma demanda antiga e os doadores adoram. A gente teve, nesse ano passado, mais de 1.070 bolsas coletadas, já nesse primeiro ano de serviço, justamente para desconcentrar a atividade. E aí a gente tem também nessa pegada da Nájila, dos doadores fenotipados, dos doadores raros, doador por aférese, trabalhamos com doação de plaquetas por aférese. Temos trabalho muito específico com esses doadores, tanto de captação como de fidelização também. Eu acho que a via da captação ela precisa ser sempre essa, de captar, você conseguir novos doadores e, ao mesmo tempo, fidelizá-los, conseguir mantê-los ali sempre ativos, porque isso é um indício de qualidade do sangue, segurança do sangue coletado e também de satisfação do cidadão, porque o nosso desafio é fazer com que o cidadão coloque a doação de sangue na agenda. Ele precisa ir ao supermercado, ele precisa ir ao dentista, ao médico, ele precisa também doar. A doação precisa estar na agenda do brasileiro. Então, e quanto mais ele doar, mais certeza também o nosso serviço vai ter daquela qualidade do sangue doado ali. Então, a gente está trabalhando sempre nessas duas vertentes. Hoje eu ainda não cheguei no nível da Nájila de 50% de doadores fidelizados, mas a gente está quase lá, em 46%, e hoje a gente está com 96% mais ou menos de doações espontâneas, há mais ou menos uns 4 anos ou 5, que a gente aboliu de vez o crédito de sangue, que é justamente esse documento que o paciente leva para atestar que vai doar para alguém que vai precisar de cirurgia. A gente aboliu de vez esse documento. Então, hoje a gente faz um controle para saber que hospitais têm trabalhado o incentivo à questão educativa da doação de sangue. E aí eu acho importante falar que um grande parceiro nosso tem sido o Hospital Sara Kubitschek. Eles têm um trabalho maravilhoso de educativo voltado para a importância da doação de sangue. Então, os familiares, eles vão de forma espontânea, olha, se você puder, dá um pulinho lá. Muitas cirurgias até não precisam tanto de transfusão, cirurgias ortopédicas do SARA que não precisam tanto de transfusão, mas é um hospital que tem trabalhado conosco muito firmemente essa questão educativa. E aí, para coroar, eu acho, a nossa onda da captação, as redes sociais.
Que diferença, que diferença. Verdade, Kelly. Hoje a gente está no mundo das redes Digital, sociais, né? digital, né? Realmente o Instagram, né? Eu acho que o nosso aqui, né? Te cortando um pouquinho, mas já pegando um gancho Não, aí, né? claro, claro. Acho que é um bate-papo assim bem aberto, mas realmente ele tem feito uma grande diferença, né? Porque é através dele que a gente tem usado como um canal de comunicação mesmo. Era como antigamente, gente, um dia desse eu estava comparando, Pois é, Kelly. como era antigamente? Não, antigamente a gente era muito rádio, lembra? Que a gente Sim, escutava rádio, muito né? rádio, as notícias Áudio. eram rádio, né? Talvez TV ainda tenha, mas hoje não, tá todo mundo ligado, é no Instagram, né? Tá todo mundo lá. Na verdade, a gente tá lá toda hora colocando os momentos felizes da vida da gente. Geralmente a gente não coloca coisa ruim, né? A gente coloca coisa boa. E a doação de sangue, ela tá muito presente. Inclusive, temos um dado bem bacana. O Instagram do Hemócio, hoje ele já tem mais de 93 mil seguidores. E ele é o primeiro quando a gente fala de hemocentros do país. E assim, Kelly, ele é um portal de comunicação, sabe? Assim, É, é um grande Todo onde a mundo gente. usa hoje em dia, Se você né? tá com todo estoque, se mundo. você tá com tipo sanguíneo baixo, vai lá que a gente consegue rapidinho, né, se comunicar. É perfeito, Kelly, perfeito mesmo. Eu vivi bem a época das cartas, que a gente enviava as cartas para determinadas tipagens, porque o start da captação é o monitoramento dos estoques. É isso que Isso. vai dar um start para a gente. Existem atividades que são atividades são permanentes, que a gente desenvolve de forma independente. Quando eu falo permanente, é porque independe do nível do estoque. E tem atividades que são startadas especificamente em decorrência do nível do estoque de algumas tipagens sanguíneas. Então, é um desafio para a gente, porque às vezes, por exemplo, se o A positivo está muito alto, a gente precisa frear o A positivo. Se o A positivo e o A negativo estão muito baixos, a gente precisa redobrar os esforços para tentar garantir aquele nível estratégico para manter todos os hospitais, claro, abastecidos quantitativamente e qualitativamente dentro da necessidade deles. Então, eu vivi a época da carta. Claro que a carta, eu acho que é atemporal, né? A gente tem as redes sociais, mas carta continua sendo uma estratégia muito importante. Eu vivi bem a questão do Facebook, que já deu uma guinada muito. É impressionante o nível de a rapidez do retorno das redes sociais. É muito imediato, coisa que a gente não vivia antes. Então, com o WhatsApp, hoje eu tenho um WhatsApp lá na nossa gerência para conversar, confirmar os grupos, falar com os voluntários, tirar dúvida. A gente faz chamada de vídeo, que é uma alegria. A gente criou listas de transmissão para que eles saibam o que a gente está precisando mais, a férise, para falar com o fenotipado. A gente tem um trabalho de call center que atende aqui todo o governo do Distrito Federal. E aí um filão está separado para o Hemocentro de Brasília. Eles também já incluíram agora o WhatsApp, e nas nossas reuniões mensais, é incrível como eles falam assim, que hoje ninguém atende mais telefone. Ninguém atende, ninguém fala É mais por verdade. E do telefone. passado. Do passado, atender uma ligação, falar com a avó, com o tio, ainda mais com hemocentro. Verdade, Ninguém verdade, amiga. atende. Agora, vai mandar um WhatsApp, na hora. É O Na hora doador te verdade. responde. responde na hora, é incrível. Nós temos uma realidade muito parecida mesmo. Aqui a gente tem um trabalho, acho que nosso segundo lugar de interação com o doador, o WhatsApp, primeiro né? é o Instagram, o segundo é o WhatsApp. Que eu acho que o nosso WhatsApp nasceu na pandemia, né? Por uma necessidade da ocasião. Mas hoje é assim uma arma, assim, não é uma arma, ele é um potencial de convocação, também de educar as pessoas, né? Porque a gente acaba conversando muito no WhatsApp, né? Tirando Sim. dúvidas, informando, né? É E a muito questão também de bacana. sustentabilidade, a gente hoje quase não tem mais folder impresso. Sim, Todo o nosso material educativo, ele é digital, eletrônico. Então, a gente pulveriza isso para os grupos, para os nossos multiplicadores que estão ali empenhados em organizar o seu grupo, em captar doadores, né? Reunir pessoas ali para o seu grupo. A gente manda todo o material eletrônico por WhatsApp. E aí é importante destacar, mais uma vez aqui, a importância do trabalho vinculado da captação com a comunicação social. verdade. São duas áreas que precisam trabalhar de forma muito unida.
porque a captação está ali já diretamente com o público, com os nossos doadores, ou com a população de uma forma geral, e a comunicação social ela vem para dar esse suporte na preparação do material, no gerenciamento das redes sociais, as peças que são feitas, a nossa campanha de carnaval agora, que está linda, os memes que eles lançam para, sabe, descontrair, quebrar um pouco aquela coisa assim tão fria do preciso de O positivo, né? Aquela preciso do coisa O traz mais negativo, leveza, né? Traz vida, traz mais humanização, né? leveza, de uma forma mais Humanizada. descontraída. E a população tem recebido e abraçado essa forma de comunicação e a gente tem tido um retorno muito positivo. Verdade, Kelly. Eu acho que a comunicação é uma ferramenta, é uma das ferramentas para a comunicação, né? Ou para a captação. A gente realmente precisa desse trabalho, desses profissionais, né? Que estão aí dentro dos setores de comunicação, trazendo também, né, através desse trabalho, dessa expertise que eles têm, né, de criar essas artes, esses memes, e sempre colocando dentro da atualidade, né? Porque se a gente não trabalhar hoje, principalmente esse jovem, Kelly, que você citou, 16, 17 anos, que está aí Eles ao estão tempo antenados, 100%. se você não trabalha de acordo, pensa de acordo com a cabecinha deles, a gente sai ali do quadrado deles. A gente tem que estar realmente se conectando com essa classe. Muito bacana. A gente comentou o WhatsApp, Facebook ou Instagram, né? Mas pelo andar da carruagem, vamos dizer assim, vai com certeza surgir outras plataformas, outras formas de interação. A gente tem agora a inteligência artificial surgindo. Sim. Daqui a pouco, eu tenho certeza que isso vai estar em algum momento incorporado nesse setor de captação de doadores de alguma forma. Então, o mundo evoluindo e as captações dos hemocentros brasileiros evoluindo junto. E isso me deixa bem, bem feliz e entusiasmado. Kelly, você ia falar? Eu acabei te interrompendo, não foi? Não, mas eu acho que era alguma coisa nesse sentido mesmo. E também a Nájila deve estar já em clima de carnaval. Eu acho importante a gente colocar também, além dessas atividades nossas que fazem parte do dia a dia, a gente comentar a importância de trabalhar em eventos também. Sim, sim. Eventos que fazem parte do cenário hemoterápico nacional e internacional. Então, aqui no Brasil já foi sedimentado o Junho Vermelho, sim, que é o junho dedicado à doação de sangue, com o dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador, e a terceira semana de novembro, que culmina com a Semana Nacional do Doador, comemorando-se no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador, e esses eventos em feriados muito nossos, de Carnaval, Páscoa, que representam uma queda histórica no fluxo de doações e, por outro lado, um aumento no número das transfusões, principalmente por conta dos acidentes. E acidentes que aumentam muito nessa época, as pessoas viajam, se deslocam, tudo mais. Então, a gente o doador, ele já incutiu também essas comemorações, então eles sabem, eles fazem o controle na agenda, não, eu vou no carnaval, depois eu vou em junho, para poder ajudar o hemocentro. É muito gostoso ter essa troca, assim, com os doadores e ver que eles estão cada vez mais absorvendo essa lógica da importância da doação regular de sangue. Certo. Bem, deixa eu introduzir outro assunto aqui, porque a nível de saúde pública mundial, obviamente, nos últimos anos enfrentamos alguns desafios. E, particularmente, acredito que ninguém esperava aquele momento pandêmico, né? Eu gosto de estudar um pouco de história, né? Então eu fui atrás e vi vários outros momentos pandêmicos que a humanidade vivenciou, né? Na Idade Média, no início do século XX, tivemos algumas epidemias aqui no Brasil também. E aí veio, né, agora em 2019, 20, o surgimento da Covid-19. E em todos os setores da sociedade, foi obviamente um impacto. Eu queria saber um pouco de vocês, como foi esse momento, até para a gente fazer uma reflexão como, se aprendemos alguma coisa que podemos aplicar em uma possível nova epidemia ou pandemia, a gente sempre tem que estar preparado. Nájila, como foi aqui com o Hemocentro do Ceará?
Mais do que nunca a frase Macalmo nunca formou bom marinheiro. É mais ou menos isso, né? Mais do que nunca. Eu acho que é nos desafios que surgem as oportunidades de crescimento, né? Eu sempre gosto de falar para a minha equipe, não vamos falar desafios, vamos falar oportunidades. A gente não tão fortemente o aprendizado, mas já na Copa das Confederações, quando a gente teve que sediar, né? Aqui em Fortaleza, um dos jogos. Aliás, foram 3 ou foram 4, não lembro agora. A gente já começou a mudar a nossa visão de olhar, né? E uma coisa muito importante que a Kelly falou, além das nossas atividades, que eu acho que é muito comum, né, na grande parte dos hemocentros do país, mas mais do que nunca adotar o gerenciamento, né, e trabalhar com indicadores é uma das principais atividades da captação, é você gerenciar estoque, é você controlar, é você ter realmente o estoque como a sua bússola para depois daí a gente poder tomar algumas tomadas de decisão. É o dilema de um novo computador, de um novo captador, como a Kelly até falou. Vamos dar um freio no A positivo ou no O positivo, que tem demais. Mas, enfim, quando a pandemia veio, gente, pegou todo mundo, como diz o ditado aqui no estado do Ceará, de calça curta, né? A gente costuma usar essa frase aqui. E aí veio, e eu me lembro bem que no dia 15 de março, nunca vou esquecer, acho que foi o primeiro caso, né, de morte aqui. Foi de 2020, de 2020. Né? E aí a gente com a programação logo após o carnaval. Foi logo após o carnaval. E esse carnaval desse ano foi um dos nossos maiores, foi uma das nossas maiores campanhas. A gente teve um resultado maravilhoso. E aí a gente estava com estoque já bem adequado, seguro, né? Tranquilo. Mas veio muito assustador. Naquele primeiro momento ficou todo mundo paralisado, né? A gente, na verdade, ninguém nem acreditava no que estava acontecendo, né? E um choque, né? Tudo muito novo, né? Tudo muito novo, né? E aí toda uma programação para o mês de março. Então, dia 19 de março foi decretado aqui no terceiro estado, né? O isolamento. Isolamento social. E aí, como vamos fazer? E aí foi tudo muito rápido. Tem que trocar o pneu com o carro andando. Porque a gente captador é assim, né? Não gosta de feriado, porque aí temos que ter mais sangue. E aí também nessas dificuldades. E aí a gente começou já com o WhatsApp, a gente já começou tudo aquilo que a gente precisava fazer, né? Intensificamos os nossos horários de atendimento, ampliamos os postos também de atendimento e a gente foi procurar, Felipe, aonde era que o Hemócio poderia estar respeitando todas as normas de segurança que naquele momento era exigido, mais do que nunca. Onde é que a gente vai? Para onde a gente vai? Porque a todo momento na TV dizia assim, não saia de casa. E aí, meu Deus, o que nós vamos fazer? Porque nós precisamos. Como que eu vou falar para o doador que ele tem que sair de casa para ir para o Hemocentro para doar sangue no meio da pandemia? É meio contraditório, né, Kelly? Como é que você vai ir contra uma decisão de saúde, né? Sim. Fique em casa. E aí a gente cancelou todas as coletas naquele momento, né? Faculdades, escolas, empresas, municípios, todo mundo era cancelando. Lógico, era o necessário. E aí a gente parou e disse, para onde a gente vai? Aonde é que está aberto? Aonde é que as pessoas estão sobrevivendo? E aí a gente viu que eram os supermercados. Porque as pessoas precisavam, de alguma forma, ir ao supermercado. Sim. Por mais que mudou a estrutura, as pessoas começaram a receber em casa, né, delivery, mas muita gente ainda ia ao supermercado. Então, rapidamente, a gente viu a solidariedade, né? As pessoas começaram a se ajudar e lembrar que lógico que as cirurgias eletivas elas foram canceladas, mas houve uma redução também da violência doméstica, houve uma redução também dos acidentes de trânsito, né? Porque as pessoas, né, houve essa redução, mas a gente tinha que lembrar e os pacientes hematológicos, oncológicos, né? Que precisam dessas transfusões. Como é que a gente vai fazer, né? A cirurgia de emergência. E aí foi quando a gente teve a grande sacada, né, que a gente levou a nossa unidade móvel, praticamente, a gente passou por todos os supermercados do estado do Ceará, assim, de Fortaleza, né? A gente passava 2, 3 dias num, ia para outro, e foi tão lindo de ver, Felipe, porque tinha um supermercado que ele tinha uma cancela na entrada, e o ônibus não entrava. Imediatamente o gerente falou assim, a gente derruba a cancela, mas o ônibus entra. Olha só.
Então, assim, para você ver o quanto que a solidariedade foi presente. Solidariedade. Foi presente. Não, a nossa população, em relação à solidariedade, a gente não pode reclamar. A gente Com não pode certeza. reclamar. O brasileiro é muito altruísta, é muito voluntário, tem muito essa vontade de ajudar o próximo. Isso. Então, quando a gente precisou fazer e aí a gente conseguiu confirmar isso, acima de tudo, mais do que nunca, na pandemia. É verdade. Porque as pessoas tinham medo, ficaram com aquele receio de realmente sair de casa. Agora, pense o meu cenário aqui em Brasília, que a gente não tinha unidade móvel ainda. Toda a coleta feita ainda no nosso Hemocentro coordenador aqui. Então, as pessoas precisavam sair de casa. Mas aí a gente teve uma boa sacada que a gente acabou mantendo, que foi o agendamento. A gente, 40 anos de Hemocentro, pessoal, a gente trabalhou com as cancelas portas abertas. O doador ia doar a hora que quisesse, quando achasse melhor. E por isso nosso horário de funcionamento sempre foi tão elastecido, sempre foi tão amplo. Sempre trabalhando 7h15 às 18, de segunda a sábado, justamente para a gente poder atender aquele que trabalha durante a semana e não pode usar mais do que um atestado a cada 12 meses, enfim, para a gente tentar atender o nosso público diverso e da melhor forma possível, né? Mas os doadores falaram que eu não posso sair de casa. Como é que você quer que eu saia de casa para doar sangue? Eu não posso, ainda mais para uma unidade de saúde. Calma, unidade de saúde, vírgula. Hemocentro é diferente. Hemocentro, a gente teve que ajustar todo o nosso discurso educativo, falar, olha, aqui no Hemocentro trabalhamos com pessoas saudáveis. O primeiro critério para ser doador de sangue, você tem que estar se sentindo bem. Então, se você está com algum sintoma, especialmente respiratório, realmente não saia de casa, não se preserve, se cuide. Mas, em você estando bem, por favor, venha. E aí a gente instituiu o agendamento. Definimos um quantitativo que seria possível atender a cada 20, a cada 30 minutos. Tivemos que fazer uma readequação em todo o nosso espaço físico, tivemos que afastar mais as nossas poltronas de coleta. Claro, a questão toda de higienização, da equipe estar paramentada, protegida e garantir essa proteção ao nosso doador também, mas foi um trabalho educativo pesado. A gente precisou reforçar com os doadores, olha, o número de transfusões caiu, mas eles ainda existem. E, principalmente por esse público que realmente precisa de transfusões com frequência, pacientes oncológicos, mas os pacientes com anemia, doença falciforme que precisam de transfusão com muita frequência, que são os crônicos. E a questão do deslocamento deles também, a gente começou a trabalhar com grupos menores, para não colocar, por exemplo, 20 pessoas, 25 pessoas juntas na van. Então, a gente diminuiu o nosso quantitativo de campanhas internas. Num micro-ônibus que comportaria facilmente 25 pessoas, a gente começou a trabalhar com 10 pessoas, para ter um espaço entre eles, espaço lá dentro, higienização. Mas, assim, mais do que nunca, a gente trabalhou muito ali ao lado da comunicação social para a gente poder passar para o nosso público isso. Venham, estamos preparados, somos um lugar seguro e precisamos de vocês. Precisamos de vocês. O agendamento deu tão certo, a gente teve tanto elogio por conta do agendamento que a gente manteve o agendamento até hoje. Então, é uma estratégia hoje que veio em decorrência da pandemia, mas que a gente conseguiu ajustar melhor o quantitativo de doadores por horário. Então, hoje a gente não tem aqueles horários de pico em detrimento daqueles que são menos procurados pela população. A gente conseguiu, claro que a gente não está no mundo ideal 100% ali, bem dividido ao longo do dia. A gente ainda tem horários mais movimentados, pela manhã, em detrimento da tarde, por exemplo. Mas a gente já conseguiu diminuir digamos assim, homogeneizar bem o fluxo de doadores ao longo do dia no Hemocentro. Então, esse foi um ponto bastante positivo em decorrência da pandemia para a gente. Uma coisa interessante, Kelly, a gente também trabalhou muito com agendamento, né? Também foi uma das estratégias. E, inclusive, quando esse doador agendava, a gente solicitava um e-mail para que a gente pudesse mandar para ele alguns critérios básicos, não fazer uma triagem, lógico,
mas até para evitar que ele saísse de casa e despreparado, né? Então, a gente colocava a questão da endoscopia, tatuagem, né? Até para, olha, se você fez tatuagem, na época era 1 ano aqui no estado, então não compareça, né? Então, automaticamente ele cancelava aquele agendamento. Mas, assim, uma coisa que a gente pode analisar quando a gente lembra dessa pandemia é que foi um período que o mundo se isolou, mas como a Kelly falou, a gente também trabalhou ao longo desses anos sem esses agendamentos, mas é uma contradição. O mundo estava isolado, mas foi o momento que a gente mais conversou com o doador. E quando a gente mais se aproximou, porque a gente conversou muito com as pessoas, né? Apesar do isolamento. Então, por isso que eu falo, tudo tem uma oportunidade. Em tudo há um lado bom da história, né? Por isso que eu digo, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Não, e é bom a gente lembrar que muitos pacientes internados com Covid também precisaram de transfusão, ou de hemácia, ou de plaquetas. Então, muitas vezes a gente falava isso também, olha, muitos pacientes internados precisando de transfusão, os hospitais abarrotados, muitos internados, UTI, muitos precisando de transfusão de hemocomponentes. Então, isso não foi muito, claro que isso foi divulgado, mas não tão divulgado como a Covid de uma forma geral. Então, se divulgava bastante a questão, claro, das mortes e da UTI e tudo mais, mas não que os pacientes precisavam também de transfusão, a depender do caso. Sim. Bem, então, esse também foi um discurso que a gente tinha também com os doadores para sensibilizá-los. A sensibilização foi importantíssima e o resultado de imediato, a gente teve aquela queda abrupta, mas depois a gente conseguiu um aumento no fluxo das doações e conseguimos atravessar bem, né, Nájila? Com certeza. Atravessamos esse momento e ficou, obviamente, o aprendizado, né? E o preparo para próximas ocasiões. Infelizmente, o mundo de tempos em tempos vive momentos como esse e é sempre bom a gente estar preparado, né? Quero seguir com uma outra pergunta, um outro tópico com vocês e eu vou pedir que vocês contem alguma história relacionada ao doador. Pode ser uma história engraçada, uma história emocionante, inusitada. Bem, Kelly, conta uma história aí pra gente com o doador que você vivenciou. Olha, no dia a dia, o nosso plantão ele é cheio de situações inusitadas. Sempre tem uma história ou outra que a gente acaba dividindo ali com a equipe, descontraindo e tudo mais. Mas, assim, para mim, a melhor história de todas foi a da Silma. Eu entrei no Hemocentro em maio de 2010. Em julho de 2010, ela se casou no Hemocentro. Acho que casamento em Hemocentro, acho que dessa história. Foi muito linda. Acho que é imbatível, super inusitada. A Silma, ela tinha sofrido um acidente de trânsito e ela precisou, ela acabou assim com o fígado dela. Ela precisou de mais de 40 transfusões de hemácias, entre hemácias e plaquetas. E ela ficou a gratidão dela foi tamanha pelo Hemocentro, pelos doadores e por todo o sistema ali da doação de sangue, que uma forma que ela encontrou de agradecer, de dar um retorno, era se casando no Hemocentro. Então, ela pediu à nossa presidente, na época, autorização para celebrar o casamento. Não foi só a celebração, foi o casamento mesmo, gente, com convite. O nosso auditório, que à época comportava 120 pessoas, ficou lotado, todos convidados, padres, celebração de casamento mesmo. E aí ela não quis presente. Ela pediu para todos os convidados uma doação de sangue, se eles pudessem. Que ela ia ficar muito agradecida e feliz se todo aquele pessoal reunido ali em nome do casal, se eles pudessem retribuir, compartilhar da alegria e da gratidão dela pela doação de sangue ter salvado a vida dela, né? Então, para mim, é inesquecível essa história, o casamento da Silma no Hemocentro em julho de 2010. Que história bonita, hein? E eu lembro dessa história, Felipe. Eu acompanhei. Foi realmente emocionante com H, né? H de Hemocentro.
Nájila, conta uma história aí pra gente. Pois é, como a Kelly falou, né? Nosso dia a dia é repleto de emoções com H, né? Logo a gente se depara com parcerias, né? Com empresas, né? A gente acaba conhecendo muita gente, né, Kelly? Nosso dia a dia é de conversar mesmo com as pessoas. Mas, assim, ao longo desses anos que eu estou no Emoce, lógico que eu tenho várias histórias para contar, né? Se a gente for contar, acho que eu vou escrever um livro depois, né? Um dia quando eu me aposentar, falando sobre as histórias de um captador. Mas teve uma, Felipe, que eu acho que ela traduz muito a questão da doação voluntária e altruísta, né? Então, há uns anos atrás, a gente precisou fazer umas imagens, porque a gente ia pegar essas imagens para utilizar numa campanha de incentivo à doação de sangue. E aí a gente chegou no hospital, eu estava com o crachá do Emoce, e aí a gente entrou num dos leitos e tinha um senhor que ele, nesse exato momento, estava recebendo uma transfusão. E aí ele me viu que eu era do Emoce, me chamou, e aí eu cheguei próximo, ele falou assim, a senhora trabalha no Emoce? Eu disse sim. Aí ele, pois eu quero lhe fazer um pedido. Aí eu falei, o que o senhor quer? Se eu puder lhe ajudar, né? Aí ele, olha, eu quero que a senhora traga aqui a pessoa que doou esse sangue para mim. Aí eu falei assim, meu Deus, mas por que o senhor quer que eu traga essa pessoa aqui? Aí ele falou assim, olha, eu vim do interior do estado, sozinho, na ambulância, com minha filha. Minha filha teve que voltar, porque a gente só sabe escrever com a enxada, a gente não sabe ler nem escrever. E ela voltou para o interior e me deixou sozinha. E o médico falou que eu ia precisar fazer uma grande cirurgia e que possivelmente eu iria ser transfundido. Ele disse que o medo maior dele foi quando o médico falou que ele ia precisar ser transfundido. O medo não foi da cirurgia. Porque na mesma hora passou na cabeça dele assim, eu não tenho doador disponível para mim. Eu não tenho família aqui. Eu não conheço ninguém. Eu só sei escrever com a enxada, porque eu sou um agricultor. E aí, ao final da cirurgia, quando ele saiu da sala de cirurgia, que ele voltou para o leito, ele já viu a bolsinha, né? E ele falou assim, olha, tá caindo gotas de vidas. Cada gotinha dessa é uma vida. E ele pegava a mão e fazia assim, olha, minha mão nem cotinha. Agora é como se a vida estivesse voltando para mim. E o que eu mais queria hoje era abraçar essa pessoa, né? Então eu falei para ele que todo e qualquer paciente do estado do Ceará que viesse a precisar de transfusão, porque lógico a nossa portaria não permite, né, é o anonimato, mas que podia ter certeza que qualquer José, Maria, Antônio, Joaquim, na hora que precisar de uma transfusão, a gente garante esse atendimento seguro e que ele naquele momento ele só deveria se preocupar com a recuperação dele, mas que tenho certeza que essa pessoa que doou para ele era um anjo da guarda. Sabe aquele anjo da guarda que a gente aprendeu lá na infância, Felipe? Sim, lembra? Sim. Que a mãezinha da gente contava pra gente, tinha até uma oração, né? Eu falei assim, olha, seu José, os voadores são hemoanjos, né? A gente sabe que o anjo da guarda, assim, a gente sabe, assim, a gente até sabe que ele existe, mas a gente não vê. Então, os voadores de sangue são essas pessoas, são anjos na nossa vida. Então, me marcou profundamente, né? Uma história bonita demais. E aí é assim, é realmente saber que a doação de sangue ela é possível, né? E que você não precisa conhecer ninguém para doar, né? Sim. Esse medo que ele sentiu, quantas pessoas não sentem quando precisam de fazer, precisam de sangue, né? E hoje a gente aí o estado de Brasília, Brasília, o Hemocentro, né? Tá aí chegando pertinho de Fortaleza, né, Kelly? A gente pode aí uma referência, mostrar para outros que é possível sim a gente mudar essa realidade. Bem, que conversa boa. Eu, assim, estou muito feliz de ter conversado com vocês, as histórias, as experiências, as estratégias que vocês usam, né? É simplesmente gratificante para todos nós, obviamente para quem está assistindo agora. Foi importante a gente conhecer um pouquinho. Bem, a gente está chegando ao fim do nosso programa e gostaria de agradecer, obviamente, a presença da Kelly, a presença da Nájila. E vou pedir que vocês podem se despedir, obviamente, e passar uma mensagem para o público. Kelly, podemos começar com você? Pessoal, foi uma enorme satisfação participar do podcast. Para mim é sempre muito gostoso trabalhar e discutir sobre captação de doadores. Eu gosto muito do que eu faço. E eu queria, assim, hoje a gente trabalhou um pouquinho aqui da história do cenário hemoterápico nacional
E trabalhar hoje na hemoterapia é mais gratificante ainda, porque nós temos uma legislação muito fortalecida em termos de Ministério da Saúde, em termos de Anvisa, que dão um suporte muito bom para o nosso trabalho. Isso faz a diferença. Tem, a nível mundial, não são todos os países que têm uma legislação tão forte como a nossa, que dão esse subsídio, esse embasamento para o nosso trabalho, justamente nessa toada da doação voluntária, não remunerada, da doação regular de sangue. E aqui no Brasil, com uma população tão solidária, o que a gente pôde ver nesse cenário pandêmico, a solidariedade gritou aí. Então, a gente se fortaleceu, a gente teve a chance de fortalecer os laços com os nossos doadores e de alavancar o número de doações. Não à toa, de lá para cá, a gente tem aumentado cada vez mais o nosso fluxo de candidatos, de doações e de transfusões também, porque isso significa um aumento dos leitos e um aumento aí da disponibilidade de procedimentos via SUS, o que é muito positivo também para a população. Aqueles ainda que não tiveram a chance de doar sangue, hoje, acima de qualquer dúvida, eu posso garantir que é um procedimento simples, é um procedimento seguro, todo o nosso material é descartável, a equipe é preparada, a gente tem trabalhado cada vez mais para desmistificar essas lendas que ainda correm aí, que vai viciar ou que eu vou me contaminar, isso é coisa do passado. Existe ainda aquele risco pequeno para o paciente, mas é para o paciente, não é para o doador. Então, se você ainda não teve a chance, resgate aquela sua responsabilidade social que você ainda não conseguiu colocar em prática. Se você, eu preciso ajudar o próximo de alguma forma, eu não estou ali trabalhando com crianças, com idosos, lembra da doação de sangue, que é um caminho muito importante e muito satisfatório nessa questão de ajudar, do altruísmo, de ajudar o próximo. Obrigado, Kelly. Nájila, fique à vontade, passe sua mensagem. Pô, hoje foi uma tarde de muitas emoções, né? É tão bom a gente falar de solidariedade, né? De doação de sangue. Para mim foi um prazer conhecer a Kelly, né? Kelly, eu espero um dia estar presente, né? Pessoalmente. Né? Lhe dar um abraço. Mas, por favor, queria parabenizar a Kelly e também a todos os captadores do Brasil que vivem essa missão árdua, diária, gloriosa de salvar vidas, né? Eu acho que está todo mundo de parabéns, eu acho que todo mundo tem muitas histórias para contar. Mas, para finalizar, gente, eu já estive do outro lado que eu digo o lado do paciente. Não comigo, mas com a minha mãe, justamente na década de 80, uma década que a gente falou tanto aqui no início. Mas justamente na década de 80, a minha mãe, ela recebeu uma notícia, né, de um câncer. E nessa época, justamente esse trabalho de doador de reposição, esse trabalho de recrutamento, ele era muito forte nos hospitais, como a gente comentou. E naquele momento de dúvidas, de incertezas da minha mãe, né, se ela ia conseguir ver os filhos formados, se ela ia poder, sabe, realizar todos os sonhos, se ela ia poder conhecer cada netinha dela, né? Ela teve muito medo de morrer. E, ao mesmo tempo, os hospitais, né? O hospital pressionava meu pai por uma reposição, pela reposição do sangue que ela recebeu. Então, isso marcou muito a minha vida, porque eu vi a angústia dos meus pais, eu vi a angústia da minha mãe. Então, hoje eu espero e eu luto muito para que nenhum paciente no estado do Ceará, eu e toda a equipe, todo mundo que entende o que é a doação de sangue, ninguém mais passe por isso. Né? Que naquele momento de dor e de angústia, é o momento da gente cuidar do nosso paciente e não de pedir para que essas famílias, em momento de dor, de angústia, de certeza, elas sejam obrigadas a doar sangue. E que isso não seja um meio de apenas conscientizar a população, né? Que a gente ultrapasse essas barreiras que ainda existem em alguns hemocentros do país. Então, hoje, eu luto muito, mas é para que nenhum paciente, né, passe pelo que a minha mãe passou. O microfone está querendo cair no final do podcast, mas está ótimo. E aí eu queria só encerrar com uma frase do Nelson Mandela, que ele diz que tudo parece impossível até que seja feito. Então, na década de 80, quando minha mãe precisou, eu não imaginei que um dia eu poderia estar num hemocentro e eu nem poderia imaginar que um dia essa realidade poderia ser mudada. E ela foi. Então, se nós conseguimos, todo mundo é capaz de conseguir mudar essa realidade. Então,
Então, meu muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria participar e poder somar, né, com essa missão tão linda do Brasil, da hemoterapia, que é salvar vidas. Muito obrigado. Eu agradeço a Kelly pela presença, o Hemocentro de Brasília, um forte abraço para Brasília. Agradeço, Nájila, obrigado pela sua presença aqui. Estamos presencial, espero estar presencialmente com a Kelly também em breve. Um abraço para o povo. Vocês são convidadíssimos, venham conhecer o Hemocentro de Brasília, por favor. Um abraço para o povo cearense, que também vai estar nos assistindo. O povo brasileiro, a todos os captadores, a todos os hemocentros. Então a gente fica aqui nesse episódio, que foi importante, foi esclarecedor. E um forte abraço. Um abraço, pessoal.